O que acabou de acontecer aqui? E isso é muito válido para você, profissional de terapia. A Viviane entendeu que eu tenho um método para conseguir ajudar ela. O que é um método? É um passo a passo. Então, eu não sento na frente de um cliente, mesmo que fosse terapia, e fico tateando no escuro, dando chute na lua. Não, eu tenho um passo a passo, eu tenho perguntas-chave que vão me levar ao resultado. Olá para você, bem-vindo, bem-vinda! Vai chegando para cá, já tá chegando aqui a minha convidada e a gente vai fazer uma live muito bacana aonde o que vai acontecer é que você vai ver um terapeuta rompendo seus bloqueios, conseguindo ter mais clientes na sua terapia, um terapeuta que se mostra como único e incomparável, de uma maneira que o valor que ele recebe pela terapia dele vai muito além dos profissionais normais. Você vai ver por aqui como é que a gente faz esse passo a passo para o terapeuta realmente chegar lá e se transformar essa autoridade em terapias. Bem-vindo, bem-vinda, chega para cá. Eu estou aguardando a minha convidada já entrar por aqui e a gente já vai começar. E a minha convidada já chegou, vou mandar o convite para ela e vamos lá. Vamos começar do princípio. Deve ter alguém que vai assistir essa gravação ou está aqui com a gente ao vivo que simplesmente ainda não te conhece. E para que a gente faça tudo do jeito certo, eu vou pedir para você se apresentar. Lembrando sempre que é bom falar de onde você está falando e qual é a tua caminhada em termos terapêuticos. Fica à vontade. Bom, eu sou Viviane Schott, eu falo do interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Eu estou terapeuta há 1 ano, a minha formação é TRG, mas o Viver de Terapia transformou a minha vida e a minha carreira aí como terapeuta. Vamos lá, a gente está aqui numa série de lives onde eu tenho buscado auxiliar vocês a tornar essa frase que define seu posicionamento de mercado um pouco mais clara e mais poderosa para que vocês consigam chegar cada vez a mais pessoas. Esse é o nosso grande objetivo enquanto terapeuta, é transformar o planeta num lugar melhor. E eu gostaria de me certificar que é isso mesmo que você espera que a gente converse aqui nessa live, se esse é o teu objetivo. Se não for, qual é o teu objetivo? Sim, Paulo, uma das coisas que eu aprendi no Viver de Terapia, né, é eu ser específica com aquilo que eu ofereço para o meu público, né? Então, quando você traz para a gente qual é o problema que você resolve, isso meio que dá um nó na nossa cabeça, né? Porque na nossa ideia a gente resolve todos. E não é bem assim, né? Nós temos que ter um público específico. E desde então eu tenho buscado aí o que eu resolvo. A frase, né? A grande frase aí, qual é o problema que eu resolvo. Então, ajudo mulheres que cuidam de todos à sua volta e que não têm tempo para si. Te levo a ter um encontro com você mesma. Me fala sobre essa frase. Como é que você chegou nessa frase? Como é que você chegou nessa ideia de posicionamento? Então, isso foi o que eu vivi durante muitos anos, né? Que eu sempre cuidei de todos e não tinha tempo para mim, nem tinha essa consciência, tá? Que eu não tinha tempo para mim. Foi assim que eu cheguei até a terapia. E aí, com os atendimentos, com a experiência dos atendimentos, muitas mulheres, elas chegam até a mim exatamente dessa forma, que não se dão conta, estão sobrecarregadas, com depressão, ansiedade, porque em algum momento se perderam de si mesma. E foi esse ponto de novo. Elas não sabem que tem um problema e elas chegam, anota aí, elas chegam, aí você bota 2 pontos. E aí você bota só assim, ó, só o sinal para você saber que você tem que fazer uma lista dos motivos aqui. Por exemplo, você falou depressão, ansiedade, e aí depois você vai elaborar e produzir essa lista melhor, tá? Sim. Então, e aí eu descobri, né, que a maioria das mulheres vivem dessa forma, de forma automática, né? E não se dão conta de que chegaram até esse ponto porque esqueceram dela mesma. O que acabou de acontecer aqui? E isso é muito válido para você, profissional de terapia. A Viviane entendeu que eu tenho um método para conseguir ajudar ela. O que é um método? É um passo a passo.
Então, eu não sento na frente de um cliente, mesmo que fosse terapia, e fico tateando no escuro, dando chute na lua. Não, eu tenho um passo a passo, eu tenho perguntas chaves que vão me levar ao resultado. E ela entendeu que um dos processos é esse, é anotar as palavras e as frases chaves. Porque depois é uma conta de matemática. Você pega e soma aquele grupo de palavras e você vai ter o filé mignon. Agora que você já me disse que a tua frase é ajudo mulheres... Como é que é a frase? Ajudo mulheres que cuidam de todos à sua volta e não tem tempo para si. E agora, em 30 segundos, por que você chegou nessa frase? Faz um resumo. Porque eu vivi esse processo e muitas mulheres que chegam até a mim dessa mesma forma. Olha aí, maravilha. Quer dizer, você é o avatar transformado. Você é a maior prova de que mudar essa vida, essa realidade, é possível e tem um método, tem um caminho para você oferecer e para você vender para elas. Então agora a gente vai descer um pouquinho mais profundo no nível da dor, que é o seguinte: você disse que elas não sabem que tem esse problema. Depois você disse, elas chegam para mim porque tem depressão, tem ansiedade e outros problemas. Para que a gente possa ir muito rápido e muito forte, eu te perguntaria, além de depressão e ansiedade, quais são os outros gatilhos que faz a pessoa procurar sua terapia naquele dia e não em um outro dia da vida qualquer? Olha, eu acho que elas acordam com a sensação de um basta. Não querem mais viver dessa forma, né? E eu não sei se eu estou correta, mas o gatilho do abandono e da rejeição, que elas também não têm consciência de que vive isso, né? Que isso vem lá de trás, levam a elas estar vivendo toda essa situação e não tem mesmo consciência, porque eu não tinha consciência de tudo aquilo que eu estava vivendo. Para mim, era um processo de depressão. Pós uma saída de uma empresa que eu trabalhei durante um tempo. E não era isso. Então, quando eu comecei a me tratar. Você está me dizendo que você tinha lá um problema, que ele era inconsciente, ele era oculto, e que isso acarretava uma série de sofrimentos na sua vida, e que você justificava por um rótulo. Ah, isso é depressão, isso é ansiedade. E que aí, no fundo, se eu entendi corretamente, isso te impedia de dar um passo, de tomar uma atitude resolutiva. Porque era mais ou menos da seguinte maneira: você se acomodava com o rótulo, tipo, eu sou depressiva. Então eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser boa o bastante porque eu sou depressiva. Quer dizer, nossa, você se colocava muito menor, né? Reduzia as suas possibilidades de vida para se adequar a um rótulo, e aí você termina dizendo que no fundo eu não era. Nossa, isso parece muito forte para mim. Exatamente isso, Paulo. Eu acreditava que aquela realidade que eu estava vivendo não tinha jeito, né? Porque a sociedade ela insiste em dizer que depressão e ansiedade não tem cura. E eu ouso dizer que tem cura sim. Quanto tempo você viveu nesse abismo, se é que você me dá a permissão de chamar dessa maneira? Paulo, para dizer a verdade, eu vi, depois que eu tive essa consciência, né, de que eu vivi esse processo durante uma vida inteira. Porque eu me sentia rejeitada pela minha mãe, mas eu não tinha consciência de que era isso, né? Mas quando chega na fase adulta, onde você vai conviver com outras pessoas e ir para o mercado de trabalho, você começa a ter crises maiores. Então, aquele gatilho que você tem da rejeição da mãe, você vive um processo no trabalho, você desenvolve de novo aquele gatilho. E aí eu fui vivendo e acumulando. Mas que eu tenho consciência do que é a depressão e olhando para trás tudo que eu vivi, desde quando eu perdi minha primeira gestação, em 1999, alguma coisa assim, e ali eu entrei num quadro depressivo e aí foi difícil eu sair daquele processo. Consegui sair, depois eu novamente entro num quadro de depressão pós-morte da minha mãe. Vivi um processo também de depressão. E depois eu experimentei a depressão depois da saída dessa empresa, que foi um marco na minha vida, que me mudou, me virou do avesso, e eu saio dessa empresa e novamente eu entro num processo de depressão, e ali foi o mais profundo. Eu acho que ali eu cheguei no fundo do poço. E aí
eu chego na terapia querendo resolver essa dor que eu não conseguia achar o fim disso. É onde eu encontro a terapia e entendo que não Peraí, era deixa eu só uma... recuperar aqui. Você saiu da empresa e daí depois que aconteceu? E aí eu mergulho numa depressão muito profunda, onde eu também não tinha consciência de O que que eu tu estava em chama de depressão. depressão muito profunda que diferencia esse momento em relação às outras crises de depressão e depressões profundas que você teve antes? Por que essa, no que ela era diferente do resto? Essa eu estava vivendo um período diferente financeiramente familiar, então eu não consegui voltar para o mercado de trabalho depois que eu saio dessa empresa e eu fico presa dentro de casa, não quero sair, não quero me cuidar como mulher, não quero cuidar dos filhos, da casa, e é uma tristeza profunda que parece que não tem fim. E você não consegue achar o motivo disso tudo. A diferença foi exatamente essa. Eu fiquei 4 anos da minha vida completamente acreditando que eu não tinha mais o que fazer da vida, que nada para mim mais tinha razão, que eu nunca mais ia conseguir voltar para o mercado de trabalho e tudo mais. E Foi o a ápice. você Assim, tinha nessa época, nesses 4 anos? eu estava com 37, 38 anos. Imagina que a gente está fazendo uma linha do tempo agora, tá? Você já me falou de pelo menos 4 episódios de depressão severos. E você está me dizendo que até os 37 anos, quando você talvez tenha vivido o pior quadro, e por que eu coloco um talvez? Porque talvez se você não tivesse procurado ajuda, haveria um outro depois ainda pior. E eu acho que isso é relevante, tá? Mas aonde eu quero chegar aqui? Olha a importância de eu definir para qual pessoa eu falo. Se eu falasse com a Viviane de 20 anos com depressão, a impressão que eu tenho é que ela tinha outras prioridades na vida. Sim. Se eu falasse com a Viviane de 30 anos com depressão, talvez pela estrutura familiar, por ser jovem, por ter um emprego, ou por algum outro fator que eu possa não estar citando, ela iria deixar esse problema o quanto possível embaixo dos panos, assim, tipo, não quero olhar para isso. Ah, não, eu quero mais é superar isso, sair dessa, não quero ficar fuçando nesse problema ainda mais. Mas com a Viviane de 37, alguma coisa mudou. Alguma coisa para a mulher de 37 era impossível postergar. Será que era só o que 37, eu abri um novo quadro de depressão, com 37. Eu fui até aos 41 anos com esse problema de depressão. tá? Ou seja, quando Aos você 41 entra anos nos eu tenho 40, uma outra postura. aos 40 anos eu tenho uma postura de eu não suporto mais viver com isso. Exatamente. Então vamos lá. Eu sei que você já pegou o ensinamento, mas como a gente está aqui gravando, muitas pessoas vão assistir e é nosso objetivo ajudar muitos terapeutas a ajudar mais pessoas, o que você tira de ensinamento disso, o fato de que aos 40 anos o jogo muda? Eu acredito que, além da maturidade ser completamente diferente, né, da jovem de 19 anos, a outra de 30, hoje é diferente a visão. Eu estava fadigada de repetir processos, porque você vai e volta, são os mesmos processos de dor. E um dia eu estava tentando, fora que eu desenvolvi doenças emocionais com esse processo de depressão, eu estava tentando limpar a minha casa e uma amiga, eu conversando com uma amiga, e ela falou alguma coisa para mim e ela disse assim, você precisa curar essa criança interior. E quando ela fala isso para mim, eu desmonto, eu começo a chorar pelo telefone e realmente eu me vi aquela menina que se sentia rejeitada pela mãe. E ali foi o gatilho, foi a virada de chave. Porque eu entendi que o que a Viviane estava vivendo, querendo, era um colo, era se sentir amada, acolhida. E eu não tinha isso, porque eu não tinha mais a minha mãe já há 16 anos. E quando eu tinha, eu também não tinha isso. E ali foi a virada de chave para eu buscar ajuda para tratar
cuidar dessa criança. O que é essa criança aí ferida? Nós temos que descobrir, Viviane, como falar do jeito certo para que a pessoa te ouça. Porque, do contrário, talvez você vai esperar 20 anos para a pessoa pensar em te procurar. Talvez essa pessoa passe 4 anos acreditando que ela não consegue. E enquanto essa pessoa está lá acreditando que ela não consegue, você pode perder a voz falando que você não vai ser ouvido. Então, a pergunta-chave aqui é: você acha que ajuda mulheres que cuidam de todos à sua volta a ter tempo para si? Está falando com essa pessoa que há 4 anos acha que com ela não tem jeito, que não procura um terapeuta, que não tem consciência que tem um problema. É um pouco raso, né? Não, não é raso, mas eu acho que o teu cliente não está preparado para ouvir. E aí não vai fazer sentido na mente dele e principalmente no coração dele. No teu lugar, eu buscaria uma frase que traga a essa pessoa a percepção de que talvez ela tenha um problema. E que talvez isso que ela pensou a vida inteira que não tinha saída, não tinha solução, na verdade é só um ajuste. Você não vai mudar a pessoa, não vai fazer ela nascer de novo, ela deletar as dores do passado. Tu sabe que o que realmente faz uma pessoa agir hoje e não amanhã são coisas como medo, né? Ou um desejo, não aquela vontade, mas um desejo assim, cara, eu preciso disso, sem isso eu não consigo viver. E aí você falou uma coisa que me chamou bastante a atenção, que foi o seguinte: você falou que entre os problemas todos você tinha a questão do abandono. Aí aquilo soou para mim como um estalo assim: opa, qual era a queixa dela de tudo isso inicial, a primeira? Depressão, ansiedade, abandono e rejeição da mãe. E essa mulher agora está me dizendo: abandonei meus filhos e a casa. E eu não sei se alguém consegue sentir melhor o que é a frase abandonado pela mãe do que quem viveu isso. E eu tenho dúvidas de que se alguém consegue alcançar com mais profundidade o risco que representa, o prejuízo que representa você abandonar seus filhos e a casa por causa de uma doença. Eu duvido que alguém consiga entender isso melhor do que a própria pessoa que foi abandonada e rejeitada pela mãe. Percebe o poder de conexão disso? Então, eu acho que assim, para a gente ser objetivo agora, você sabe que se a pessoa não estiver vivendo um momento muito denso desses aqui, ela não vai perceber o problema. A tua fala, a tua comunicação tem que ser no sentido da pessoa perceber que aquilo é um problema e que ela não é assim. Ela está assim. Pegou essa? Faz sentido? Qual o pilar do Viver Terapias para a gente identificar qual é o nicho que você deve ir? Qual é seu conhecimento, qual é a sua paixão e qual é a sua experiência. Então, baseado nisso, eu tenho que identificar qual é meu nicho de mercado. Então, vamos lá. Qual é seu conhecimento? Cara, você é uma líder. Você tem conhecimento empresarial, de vendas, de negócio, business, certo? E você tem uma formação enquanto terapeuta que te trouxe para cá, para um outro patamar, para um outro nível de jogo. Qual é toda essa experiência, né? A parte de business, o conhecimento, a formação que você tem que te capacita a fazer o quê? Qual é o método que você construiu a partir disso? E agora, qual a sua paixão? Então, o que te apaixona? É falar com essas mulheres numa palestra para 50, 100 mulheres, fazer um evento, é atender um a um. Eu amo lidar com o público, né? Eu trabalhei também com o Ministério de Igreja com diversas mulheres. Eu liderei mulheres por mais de 20 anos lá na igreja que eu congregava.
Então faz sentido eu amo você público. trabalhar no 1 a 1 ou trabalhar em grupo? Trabalhar em grupo é o que hoje é o meu objetivo, que eu tenho encontrado isso no Viver de Terapia. Fechou. Então você quer trabalhar com grupos, com mulheres ou com homens? Mulheres, Ok. Qual é a faixa etária que essas mulheres têm que ter, porque senão elas não vão priorizar isso? 40 a 60 anos. Fechou? Olha o nível de clareza que você já entrou agora. Agora você sabe que essa mulher não sabe que ela tem um problema. Teu grande slogan é: você pensou a vida inteira que fosse assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não é isso. E aí você começa a construir o que a gente vai chamar de discurso. E construir o teu movimento. Eu vou ficar te devendo a gente formatar essa frase. Hoje eu tive que voltar com você muito antes. Porque a frase está muito distante de para onde você está indo como terapeuta e profissional. Então a frase diz: ajuda mulheres que cuidam de todos à sua volta a ter tempo para si. Qual é o problema que isso aqui resolve? De que dor isso aqui está falando? Para quem isso aqui fala? Que mulher é essa? Que entendeu? Foi por isso que eu não segui o caminho da frase, voltei com você lá nas premissas, nas bases, e trabalhei com você qual é o teu norte. O teu norte é esse: existe uma dor, um sofrimento, que as pessoas se consolam por um rótulo. E quanto mais as pessoas acreditarem nesse, que eu estou fazendo um discurso ideológico aqui, é para criar um movimento, tá? Isso é provocar emoções. Quanto mais as pessoas acreditam nesse rótulo, mais doentes elas ficam. Olha a força dessa fala. E aí vem o teu depoimento, que é a coisa mais poderosa que existe na tua narrativa, é o teu depoimento, que é: enquanto eu acreditei nesse rótulo, eu acreditei que eu era assim. E enquanto eu estava lá, eu perdi a minha vida, perdi o meu trabalho. E aí eu não sei em que ponto você vai, né? Perdi a minha liberdade financeira, minha autoestima, você entende? Aí é com você. E agora eu vou te provocar. Você sabe que eu gosto muito de você e eu acredito muito no teu potencial. E é por isso que eu sempre te dou um algo mais, que é o seguinte: inicie a narrativa, saiba para qual é o teu norte e inicie o movimento. E a cada live, a cada profissional, você vai fazer o que você fez hoje. Toma nota das palavras-chave, processos-chave. Vai chegar algum momento que vai dar um estalo, você vai ver diante de você a frase mágica. Vai estar pronto, entendeu? Só que no caminho você já construiu o movimento. Porque você sabe o que você resolve, o que você tem para oferecer e quem são as pessoas que você pode ajudar. Não pode ser uma frase que te paralise. O essencial você já tem. Faz muito sentido, abre um norte, né? A gente fica um pouco confusa e quando a gente começa a falar sobre aquilo que nos trouxe, né, até ser um profissional de terapeuta, a gente consegue entender todo o processo. Foi muito, muito poderosa a nossa live. Eu tenho certeza que outras pessoas vão assistir essa gravação e vão ter um nível de clareza sobre como fazer o processo, como chegar a esse entendimento. E principalmente, eu acho que a grande mensagem que fica aqui é: não fique bloqueado, não fique travado por não ter uma frase. A gente está terminando essa live sem a frase perfeita da Viviane, mas a Viviane sabe qual o passo dar para tornar um movimento maior, para ajudar mais pessoas. Viviane, por tudo isso, muito, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Paula, pela oportunidade, né, por ser esse profissional incrível que não somente quer vender um curso, você quer formar um profissional de verdade. Esse é o seu diferencial, é a sua marca. Quando eu entrei no Viver de Terapia, eu imaginava uma coisa, mas é muito maior a entrega que você faz. Ontem eu estava falando para uma amiga terapeuta que também está lá, eu disse que às vezes a gente já se sente da família, né? Porque você é gente como a gente e você quer entregar aquilo que você tem de melhor e a gente acaba se identificando muito. Muito obrigada pelo grande profissional que você é, por toda a equipe que você tem e com certeza vai voar voos maiores. Vamos, todos juntos. Somos uma família. Somos a família dos guerreiros da luz. Sim. Viu? É Acabou assim, de sair uma assim frase. que eu me A sinto. família dos guerreiros da luz. Pronto. Valeu.
Queridos, muito obrigado, Viviane, obrigado a todos vocês. Clica aqui em me segue e ativa as notificações, que nesse canal aqui tem muito conteúdo que vai transformar a sua vida. Um abraço, fica com Deus.